Olá pessoal, aqui é a Maria Clara. Sim, com o último chegou a hora de estudarmos a lição desse bimestre. Bom, gente, chegou a hora dessa semana, nos deixa com gostinho de quero mais. Porque a lição está assim, de ouro. Ela faz acrescentar mais o nosso conhecimento espiritual. Vamos descobrir agora qual é o nosso texto-chave. Pega aí sua Bíblia, que eu vou pegar aqui a minha. Olha pra gente descobrir ele. Sabe onde ele se encontra? Em Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler o verso 38 e 39. Aqui diz bem assim: O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Essa narração já dá uma luz para qual é a história dessa semana. Bem, se você ainda não sabe, eu vou contar para você. Então, gente, certa vez em uma cidade, que nós vamos descobrir mais à frente qual é o nome, vivia ali um homem. Mas esse homem não é um homem aparentemente legal de nós estarmos perto. Imagine aí um homem que ninguém gosta de ficar perto. Podemos imaginar que suas unhas estivessem bem grandes, seu cabelo estivesse sem corte. Imagine também ele todo sujo. Quem sabe ele possa estar até com um cheirinho não muito agradável de estarmos perto. E além do mais, esse homem não tem uma mente saudável, porque uma legião de demônios se apossou dele e fizeram uma verdadeira destruição naquela vida. Imagine até as pessoas que, quem sabe, o amavam, os seus parentes, os seus familiares. Ninguém gostava de ficar próximo dele, porque ele não agia naturalmente. Jesus estava chegando naquela cidade. Ele estava ali, quem sabe, com os seus discípulos e, quem sabe, uma multidão também. E aquele homem vai correndo na direção de Jesus. Quem sabe as pessoas que estavam ali perto até se distanciaram um pouco por medo daquela pessoa, que vivia muitas vezes trancado em rochas, até em cemitério, mas nada segurava aquele homem. Bem, como eu disse, aquele homem estava indo em direção a Jesus. E ele não queria, quem sabe, estar daquele jeito. Jesus e ordenou para que aquela legião de demônios se retirassem dele e fossem para uma manada de porcos que estavam ali próximos. E aqueles espíritos saíram daquele homem, foram direto para uma manada de porcos e se jogaram de um penhasco. Bom, vamos voltar para aquele homem, que a partir daquele momento foi transformado por Jesus. Olha que incrível. E naquele dia em diante, ele foi um homem diferente. Quem sabe podemos imaginar que depois ele começou a cuidar do seu corpo, da sua higiene pessoal. E podemos imaginar que a família dele pôde se reaproximar. E aqui no dia de domingo, diz que por onde Jesus passava, vidas eram transformadas. E aqui no dia de segunda-feira, sempre nos fazendo viajarmos um pouquinho mais na história, traz um comentário bíblico adventista que diz bem assim: Quando o homem, então sob o controle do Espírito de Deus, contou sua história, o povo da região de Decadópolis, era o nome da cidade, ouviu com surpresa ou espanto. Os resultados do ministério dele devem levar grande incentivo aos que pensavam que sua própria capacidade seja insuficiente para um efeito testemunho em favor de Cristo. Os que amam sinceramente a Cristo e cuja vida foi transformada pelo seu poder precisam simplesmente contar a outros quão grandes dessas coisas o Senhor fez por eles. E essas pessoas serão ganhas para Cristo. Gente, esse texto diz basicamente que o meu e o seu testemunho tem tamanha significância da vida daquelas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus. Como a gente viu no texto-chave, Jesus concedeu a libertação àquele homem,
e pediu para que ele fosse testemunhar as pessoas que ele conhecia, as pessoas daquela cidade. Jesus pede para mim e você hoje testemunharmos sobre o milagre que Jesus faz na nossa vida. E no dia de terça-feira, que nos dá mais dicas da história, no terceiro tópico diz bem assim: Legião, o nome pelo qual os demônios se identificaram, corresponde à maior divisão do exército romano, com aproximadamente 6.000 soldados. Ainda que eles tivessem a intenção de impressionar, nada impediu Jesus de manifestar seu poder e expulsar de uma só vez todos os demônios que dominavam aquele homem. Como muitas vezes meu pai fala nas suas mensagens, nunca é Jesus que se afasta da gente, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Então, não importa onde você estiver, Jesus, ele é capaz, ele pode te alcançar. E, gente, aqui no dia de terça-feira, traz um texto da Bíblia que se encontra em Jó 9, versículo 4, que diz bem assim: Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Olha, como eu disse, o amor de Deus é gigantesco, é imenso. E ninguém pode resistir o amor de Jesus. Então, como eu disse, não importa onde você esteja, Jesus tem um amor imenso que pode te alcançar. Bom, gente, aqui no dia de quarta-feira diz que todos que experimentam a graça de Jesus têm uma história especial com ele. E aí, qual é a sua história com Cristo? Aqui a lição diz que não importa qual seja a sua história, ela é muito especial. E aqui ainda traz uma dica para nós termos uma caminhada cristã ainda melhor. E aqui também traz o segredo para nós termos uma caminhada cristã vitoriosa. Sabe qual é? É darmos um passo de cada vez em direção ao Salvador. Mas como eu faço isso, Clara? Você tendo comunhão com Ele, fazendo o seu devocional. Mas o que é isso? No momento do seu estudo da lição, no seu estudo da Bíblia. Como você vê, o nosso videozinho do Chegou a Hora é um passo a mais em direção a Jesus Cristo. E aqui no dia de quinta-feira, traz o término da história. Depois daquele lindo milagre, tiveram a capacidade e a coragem de expulsar o Salvador dali. E aqui no dia de quinta-feira, traz também um texto que se encontra no livro O Libertador, página 197. Ainda existem muitas pessoas hoje que se recusam a obedecer à palavra de Cristo, porque a obediência envolve o sacrifício de algum interesse secular. Você entende o que isso quer dizer? Precisamos ser extremamente cuidadosos quanto ao fato do que tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Será que são os seus sonhos, os seus planos, a sua carreira, a sua faculdade, os seus bens materiais, quem sabe a internet, o celular, o computador? Mas o que realmente tem que ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida tem que ser Deus. Tanto na nossa vida quanto no nosso cotidiano. E nada é possível sem fé. Aquele homem foi em direção a Jesus porque ele tinha fé, que ele era a salvação. Bem, pessoal, Jesus é a salvação para mim e a sua vida. Nos acheguemos aos pés dele. Tenhamos fé, que, como eu disse, a fé é a ponte que nos liga a Jesus. Então, gente, esse foi o Chegou a Hora dessa semana. Espero que você possa se entregar a Jesus e que ele possa ser a sua escolha diária e para a vida toda. E, gente, não posso esquecer, se você ainda não adquiriu a sua lição, adquira já no site da CPB, porque isso daqui é um pedacinho do pão da vida. Isso daqui faz nós nos achegarmos mais aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!